Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Vou interromper esse debate. Está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. Põe por causa das... Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Pablo Marçal, gênio visionário ou o maior charlatão do Brasil? Pablo é provavelmente a personalidade mais divisiva da internet brasileira. Coach, empresário, influencer e candidato à prefeitura da maior cidade da América Latina. É provável que você esteja no grupo de pessoas que não gostam de Marçal e o consideram uma fraude, ou no grupo que o enxerga como uma inspiração no mundo dos negócios. Mas você acha que sabe quem é Pablo Marçal? E se tudo o que você sabe sobre ele estiver errado? Será que os cortes que você viu sobre ele no TikTok são suficientes para formar a sua opinião? O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a sua visão sobre Pablo Marçal, para o bem ou para o mal. Pablo nasceu em 1987 na cidade de Goiânia. Filho de um funcionário público e uma faxineira, Pablo não teve uma infância de riquezas. Em algumas entrevistas, ele diz que desde criança sempre procurou formas de fazer algum dinheiro, o que incluía lavar carros e tomar conta dos carros estacionados perto da sua casa. Pablo conseguiu seu primeiro emprego quando ele completou 16 anos. Após muitos anos prestando serviço voluntário em uma igreja, ele foi contratado como sonoplasta. Você imaginaria que alguém poderia se envolver em problemas por trabalhar em uma igreja? Para ser bem sincero, eu não imaginaria, mas foi justamente nessa igreja que Pablo se envolveria na polêmica que se transformaria em um fantasma que o persegue até hoje. Pablito, você participou, foi condenado e preso. Mas eu fui agredido de forma subliminar, mais uma vez, por um bandido condenado. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Em 2005, a internet não era tão segura quanto hoje e era relativamente fácil aplicar golpes online. Um grupo formado por alguns membros da igreja e liderado pelo próprio pastor se especializou em golpes de phishing, que é bem fácil de explicar. Nesse tipo de golpe, os criminosos criam uma página de vendas falsa ou uma área de login falsa e quando você coloca os seus dados, os criminosos fisgam eles. Daí o nome phishing, que significa fisgar. Com os dados bancários em mãos, o grupo transferia todo o dinheiro das vítimas para suas contas e também aproveitavam para pagar boletos e fazer compras online. Na época, o grupo foi apontado pela Polícia Federal como o maior grupo de golpes online do Brasil, mas onde Pablo se encaixa nisso? Ele está mesmo envolvido nesse esquema? Ele foi condenado por isso? Bom, sim, de fato Pablo foi condenado, mas apenas em primeira instância. Você, assim como eu, pode pensar, mas se ele foi condenado, então é óbvio, ele tem culpa. Mas é mais complicado do que isso. Primeiro, porque na própria sentença é mencionado que não havia indícios de que Pablo Marçal obteve algum lucro com os golpes. Segundo o próprio Pablo, nessa época ele já havia sido demitido do seu cargo como sonoplasta e apenas consertava os computadores da igreja ocasionalmente. É óbvio que é conveniente para o Pablo negar a participação no crime, mas a sentença parece confirmar a versão de Pablo. O fato é que, diferente dos outros condenados, a sentença de Pablo nunca transitou em julgado, o que significa que a sua sentença nunca foi definitiva. Além disso, diferente dos outros envolvidos, o Pablo nunca foi preso. Dificilmente eu e você saberemos a verdade. Marçal sabia dos crimes ou só consertava os computadores? Você pode decidir em que acreditar. Nessa mesma época, Pablo conseguiria o seu segundo emprego. Ele seria atendente de call center na Brasil Telecom, que mais tarde seria comprada pela Oi. O Pablo não estava satisfeito com seu cargo, afinal de contas, ele estava cursando direito e o seu salário mal dava para pagar a mensalidade do curso. Foi nessa época que ele colocou um sonho em sua cabeça: ser o presidente da companhia. Aí o Rica Vírus me pegou no meio do caminho. Eu queria, no mundo corporativo, ser presidente dessa operadora telefônica. E por outro, eu queria ser o melhor advogado do Brasil. E por um tempo, Marçal realmente se empenhou em subir de carreira. No período em que ficou na Brasil Telecom, Pablo foi promovido 4 vezes, chegando até o posto de gerente executivo. Mas, nessa época, aconteceria algo que mudaria para sempre o que Pablo queria para o seu futuro. Um amigo o convidaria para fazer um evento gospel.
Pablo então estoura os seus cartões de crédito e investe alguns milhares de reais. O resultado? 300 mil reais de faturamento. Pablo ganhou em um processo que durou apenas algumas semanas, mais do que ele havia ganho em anos trabalhando na Brasil Telecom. Foi nesse momento em que ele percebeu. Ele precisava empreender. E eu olhei esse dinheiro desse evento e falei, mano, eu tenho que empreender. O Rica Vírus me pegou e eu distanciei do direito. Entendi. Olhei pra Brasil Telecom e falei, mano, eu posso fazer tudo. Vou ter que levar uma vida pra ganhar esses 250 conto. Bom, guys, a partir desse momento o Pablo começa uma fase meio louca na vida dele. Louca no sentido de que eu sinceramente não conheço alguém que tenha feito tantas coisas em tão pouco tempo. Ele trabalhou e ajudou a expandir a empresa do sogro dele. Ele começou um programa de consultoria pessoal e um programa de consultoria empresarial. E foi também nessa época que ele criou o treinamento que ele chamou de o pior ano da sua vida, que foi responsável, inclusive, pelo primeiro milhão de Pablo quando ele ainda tinha 27 anos. Pablo cobrava mais ou menos R$ 2.500 por cada aluno e, segundo ele mesmo, rodava o Brasil inteiro realizando esse treinamento, uma vez por semana durante um ano inteiro. Mas o jogo mudaria de verdade em 2018, quando Pablo investiria de vez no modelo de lançamento. O primeiro lançamento de Pablo foi modesto, ele teve um faturamento de R$ 43 mil, o que para a maioria das pessoas já é muito dinheiro, mas não é nada se comparado com os mais de 100 milhões de reais que o Pablo Marçal fatura hoje em dia, cada vez que faz um lançamento. E eu tô dando uma acelerada na história, porque como eu disse, o Pablo ele faz tanta coisa que a gente precisa correr um pouco, mas de 2019 pra frente não demoraria muito pro Pablo se tornar o maior nome do digital brasileiro, mas, é claro, se tornar tão conhecido e ganhar tanto dinheiro tem um preço, e com o Marçal não seria diferente. Com o dinheiro e a fama, os escândalos também vieram. Chegar ao topo de uma montanha como símbolo de uma vitória pessoal, com segurança e planejamento, é claro que uma escalada pode ter um significado especial para quem se dispõe a encarar a subida. Mas autoridades classificaram como irresponsável a expedição que foi liderada pelo influenciador digital Pablo Marçal. Eu acho que todo mundo se lembra desse caso. Pablo Marçal, junto com um grupo de provavelmente mentorados, resolveu fazer uma expedição até o topo do Pico dos Marins, em São Paulo. O grande problema é que a previsão do clima para aquele dia era chuva, granizo e ventos fortes, mas isso não impediu Pablo de seguir com o plano. O resultado vocês já sabem. A operação de resgate durou quase 10 horas e contou com a ajuda de um helicóptero por se tratar de um local de difícil acesso. Eu acredito de verdade que o Marçal foi irresponsável nesse caso. Principalmente por conta da previsão do tempo. O Pico dos Marins é conhecido por ser uma trilha bem desafiadora, especialmente por conta do mau tempo. Nem mesmo os guias, que conhecem o lugar melhor do que ninguém, se arriscaram a subir o monte naquele dia. Mas, para ser bem sincero, eu enxergo esse caso como uma ambiguidade. Marçal foi responsável sem dúvidas, principalmente por ser um treinamento sobre liderança. Marçal era admirado pelas pessoas que estavam ali presentes, então é óbvio que elas fariam o possível para obter a aprovação dele, mas, por outro lado, as pessoas não eram obrigadas a continuar na trilha ou até a começar a expedição. Tanto é que muitas pessoas voltaram para trás no meio do caminho quando sentiram que não era seguro continuar. Qual que é o problema? Pablo, eu penso assim, se acontecer alguma coisa comigo e meus meninos. No fim das contas, tanto Pablo quanto os seus mentorados foram irresponsáveis, mas se nesse caso ficou apenas um susto, em 2023 a história seria bem diferente. Um desafio que levou um jovem de 26 anos à morte. Ele encarou uma maratona, 42 quilômetros, que, segundo a família, foi organizada pela empresa onde ele trabalhava. O fundador da empresa é Pablo Marçal, um empresário que ficou famoso no Brasil como influenciador e escritor. Bruno Teixeira, de 26 anos, funcionário de uma empresa de Pablo, a X-Grow, sofreu um mal súbito e acabou falecendo durante uma maratona de 42 quilômetros na cidade de Barueri. É claro que a imprensa e a internet caíram matando em cima de Pablo, afinal de contas, o evento no Pico dos Marins em 2022 tinha atraído bastante atenção negativa. O caso repercutiu bastante e é um dos motivos pelos quais muitas pessoas detestam Pablo Marçal e o consideram um verdadeiro vilão da internet, mas eu fui pesquisar direitinho e parece que a história não é bem essa. O primeiro fato controverso é que a corrida não era nem mesmo um evento oficial da empresa. Na verdade, não era nem uma corrida.
Era um treino entre os amigos, algo combinado entre os próprios funcionários, sem a participação direta de Pablo Marçal. O segundo ponto importante é que o Bruno tinha um problema cardíaco conhecido e nem podia estar participando de uma maratona desse nível, onde muito é exigido do nosso corpo. A corrida foi o gatilho que levou a ele ter provavelmente uma arritmia, a parada cardíaca, mas ele era portador de uma doença estrutural do coração sabidamente. Claro que na época a imprensa não se importou muito e noticiou a morte de Bruno de uma forma que fazia com que Pablo parecesse diretamente culpado. Mas, se por um lado Pablo não organizou tal corrida e nem sequer sabia que ela aconteceria, por outro, ele demorou 2 semanas para falar sobre o assunto. Além disso, a empresa da qual ele é dono não fez sequer um pronunciamento oficial sobre o caso, o que obviamente não foi legal. Depois disso, a próxima polêmica de Pablo seria um pouco mais leve. Em 2023, o empresário viralizou no Brasil inteiro por conta das suas histórias quase inacreditáveis. O dia que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu tava dando aula. Pablo Marçal rapidamente se tornou um meme na internet brasileira e o pior de tudo, isso era planejado. Você já ouviu aquela frase, fale bem ou fale mal, mas fale de mim? Então, Pablo leva ela ao pé da letra. Ele entendeu rápido que as pessoas se envolvem mais com o conteúdo que envolve algo que elas odeiam do que algo que elas gostam. Por incrível que pareça, a gente funciona exatamente dessa maneira. A maioria das pessoas não fazem comentários elogiando alguém, mas comentários com crítica e com hate são postados o tempo inteiro. Marçal sabia o potencial disso. Inspirado em Andrew Tate, Pablo embarcou em uma onda de gerar polêmicas para atrair mais visibilidade, e é óbvio que esse método funciona. Se você, por acaso, não gosta do Pablo Marçal e assistiu esse vídeo até aqui, pode se preparar, porque o algoritmo provavelmente vai começar a te recomendar mais conteúdo com o Pablo. Não importa se são de pessoas que o admiram ou de pessoas que o criticam, porque não importa se você consumiu algo que você exalta ou critica, a única coisa que importa para o algoritmo é o que você consumiu. Ele vai te recomendar mais. Andrew Tate chegou a ser o cara mais pesquisado no Google, apenas criando polêmica em cima de polêmica. Seguindo essa lógica, Marçal começou a pagar as pessoas que faziam cortes dos seus vídeos. Sempre que um corte viraliza, Marçal paga uma quantia a essas pessoas. Parece bobo, mas é genial. As pessoas que nunca tinham ouvido falar de Pablo Marçal acabaram o conhecendo por conta dos cortes polêmicos. Como resultado disso, cada vez mais conteúdo do Marçal aparece para essas pessoas que, mais cedo ou mais tarde, podem esbarrar em algo dele que elas gostem, e é assim que ele monetiza suas polêmicas. Óbvio que, às vezes, o tiro sai pela culatra, como da vez em que ele falou sobre Ayrton Senna. Mas pouco depois, Pablo começaria a mudar a sua reputação com o público. Em abril desse ano, o Rio Grande do Sul enfrentou uma catástrofe climática. Eu tenho certeza que você se lembra bem disso. As chuvas castigaram o estado e muitas cidades ficaram embaixo d'água. Enquanto muitos influenciadores faziam campanhas do conforto de suas mansões, Pablo Marçal foi uma das poucas pessoas que foram até o Rio Grande do Sul, além de arrecadar doações para as famílias que foram afetadas pela enchente. Na época, as atitudes de Marçal foram o bastante para que uma boa parte do público mudasse a sua opinião sobre ele. Muitos acreditam que Pablo agiu daquela maneira, já pensando em sua candidatura na Prefeitura de São Paulo. Pessoalmente, eu acredito que as famílias que foram ajudadas por Marçal não se importam tanto assim com as suas motivações. Sinceramente, eu não acho que o Pablo vai deixar de ser essa figura divisiva, muito pelo contrário. Esse vídeo está sendo postado mais ou menos um dia antes das eleições municipais, então eu ainda não sei se o Pablo vai ou não ser eleito ou disputar um segundo turno, mas eu te asseguro uma coisa: a carreira política de Marçal está apenas no começo. Acostume-se a ver cada vez mais conteúdo dele na sua timeline. Ganhando ou não, Marçal com certeza manterá sua estratégia de viralizar através da polêmica. Em time que está ganhando, não se mexe. Qual a sua visão sobre Pablo Marçal? Eu consegui mudar ela de alguma forma? Você mudou de posição ou eu só te ajudei a confirmar o que você já pensava? Eu quis fazer esse vídeo porque, apesar de saber quem é Pablo Marçal, eu me dei conta de que o meu conhecimento sobre ele era bem raso. Aliás, ainda é bem raso. Eu nunca li nenhum livro dele e nem comprei nenhum tipo de curso, nada disso. Tudo que eu sabia era por conta dos cortes que eu via por aí. Foi por isso que eu quis entender mais.
Seria Pablo um charlatão ou apenas mais um alvo da inveja das pessoas na internet? Eu tenho a minha opinião, mas isso fica para um outro vídeo. Mas eu quero de verdade saber o que você pensa, então não esquece de deixar nos comentários o que você acha. Pablo Marçal tá mais pra herói ou tá mais pra vilão? Por hoje é só e a gente se vê por aí, guys.